O fósforo branco de fórmula P4 é uma substância bastante tóxica. É utilizado para fins bélicos como arma química de guerra em granadas fumígenas. Pode ser obtido a partir do aquecimento do fosfato de cálcio, areia e coque em um forno especial, conforme mostrado na equação balanceada da reação. A respeito da reação de obtenção do fósforo branco, seus participantes e suas características são feitas as seguintes afirmativas. Bom, então nós temos 5 afirmativas e a gente quer saber o que estão corretas, né? Então vamos começar aqui pela primeira. Olha, ele diz que o fósforo branco, né, que é esse camarada aqui, é classificado como uma substância iônica polar. Galera, aqui a gente pode facilmente descartar a número 1 como certa, porque na verdade isso daqui não é iônico, né? Iônico, a gente precisa ter, né, pelo menos ali um metal com um ametal, né, para poder a gente ter ali a caracterização de uma ligação iônica, o que não é o caso, né? Porque aqui só são não metais. Então aqui seria ligação covalente, né? E não ligação iônica. Então por isso a número 1 está errada e na minha avaliação ela pode facilmente ser descartada aí pelo candidato. O que faz, né, com que a letra A o candidato elimine e a letra E também, né? Então a gente fica entre a letra B, letra C e a letra D. Aí na número 2 ele diz que o fósforo branco é classificado como uma substância simples. E aí isso daqui tá certinho. Qual é a definição de substância simples? Substância simples é aquela formada por apenas um tipo de elemento químico. Então, como o fósforo branco só é formado por átomos de fósforo, ou seja, só tem um tipo de elemento químico, então isso está certo. Então eu poderia eliminar a letra D, que não coloca a 2 como certa, né? Aí na 3 ele diz sobre a geometria da molécula do gás monóxido de carbono é angular. Galera, para ser angular, eu preciso ter pelo menos 3 átomos, o que no caso do monóxido de carbono eu só tenho 2, né? O monóxido de carbono, a fórmula dele é CO. E aí como é que é as ligações aqui entre o carbono e o oxigênio? Você vai ter primeiro o estabelecimento de uma ligação dupla, né? A ligação covalente normal, e você vai ter uma terceira ligação, onde essa ligação aqui é uma dativa, né? Então ele vai ter esse padrão aqui, e como nós temos 2 átomos, a geometria é linear. Para ser angular, para começar a análise, você precisaria ter pelo menos 3 átomos, né? Então, já que a 3 está errada, a gente não vai eliminar nada aqui. E aí você que está vendo o vídeo está pensando assim, poxa, Marcelo, então se eu tivesse no contexto de prova e eu vejo a 1, vejo a 2, a 3 eu poderia pular, já que não está aqui? Você poderia pular. Só que eu estou comentando da 3 porque esse vídeo aqui, ao mesmo tempo, né, a gente vai resolvendo e vai fazendo uma revisão do conteúdo e eu vou passando as dicas para vocês, tá? Mas num contexto de prova, em que você tem certeza que a número 1 está errada e a 2 está certa, você nem perderia tempo na 3, né? Porque a 3 nem aparece entre B e C, tá? Aí na 4 ele diz assim, olha, que a massa de fósforo branco obtida quando se aquece 1.860 gramas de fosfato de cálcio com rendimento de 80% é de 297,6 gramas. Essa daqui, galera, é mais uma alternativa que dentro dessa minha linha de raciocínio que eu acabei de falar, né? Sobre a 1 e 2, se você tem certeza que a 1 está errada e a 2 está certa, em tese você nem perderia tempo com a 4, porque a 4 aparece tanto na B quanto na letra C, tá vendo? Mas enfim, vamos resolver ela assim mesmo. Então se liga, o comparativo na 4 eu quero saber a massa de fósforo branco, então ó, fósforo branco e o fosfato de cálcio, né, que é esse camarada aqui. Então eu tô comparando massa de um com a massa do outro e envolve o rendimento ali. Então vamos começar devagarinho, que é o seguinte, olha, para poder fazer esse cálculo a gente tem que ver qual é a massa molar do fosfato de cálcio e do fósforo branco, né? Então a prova deu a tabela periódica, então a gente sabe que cada cálcio vale 40, o fósforo vale 31 e o oxigênio vale 16, né? Então vamos lá, primeiro CA3PO4, 2, a gente vai ter, ó, 3 átomos de cálcio, cada um vale 40 gramas, que vai dar 120 gramas. Aqui, ó, esse 2 multiplica tudo entre os parênteses, né? Então eu vou ter 2 vezes 31 gramas, né, de fósforo, que vai dar 62 gramas. E aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Então eu vou ter o que, ó? 8 multiplica 16 gramas. Isso aqui vai dar 128 gramas, né? Aí você vai pegar e vai somar 128 com 62, com 120 vai dar 310 gramas por mol. Então presta atenção. Aqui na equação eu tenho 2 vezes o 310 gramas, né? Então, ó, na equação 2 vezes 310 gramas de CA3
vezes PO4, 2 está para o que? 1 vezes o P4, né? Como cada um vale 31, então aqui vai ser 31 vezes 4, que vai dar 62, 124, né? Então você vai ter o que? 1 vezes 124 gramas de P4. Você que está vendo o vídeo, naturalmente sabe que esse 1 aqui eu não precisaria colocar. Por que eu estou colocando? Para que todas as pessoas consigam entender a minha resolução, tá? É muita gente que olha, algumas têm facilidade com matemática, outras não, então eu coloco esse 1 aqui por uma finalidade didática de mostrar o coeficiente estequiométrico, só por causa disso, tá, gente? E lembrando que isso tudo aqui só aconteceria se eu tenho 100% de rendimento, tá? Então presta muita atenção. Essa massa de 124 gramas, se eu estou partindo de 2 vezes 310 gramas ou 620, só formaria em 100% de rendimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou pegar essa massa que eu comecei do fosfato de cálcio, que é 1.860 gramas, e vou colocar aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro descobrir qual é a massa que eu deveria formar do fósforo branco, tá? Então, eu vou fazer essa continha aqui, beleza? E aí, cancela gramas de Ca3PO4, gramas de e aí vai, faz o bagulho aqui, né? Faz a regrinha de 3, que é x é igual a 1.860, multiplica 1 vezes 124 gramas de P4 dividido por 2 vezes 310. Enfim, qual é o resultado dessa conta? X vai ser igual a 372 gramas de P4, mas lembre-se que isso daqui é na condição de 100% de rendimento. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma outra regra de 3 para não ficar embolado, que é assim, olha, os 372 gramas de P4, inclusive até mudei a cor da caneta aqui, né? Está para 100% de rendimento. Só que a questão disse que é 80% de rendimento. E aqui eu vou ter um valor Y. Aí, galera, fazendo esse Y aqui, acredite que a gente vai chegar exatamente nesse valor de 297, só acertar aqui, 297,6 gramas de P4, tá? Se você quiser, faz essa regrinha de 3 aqui, que você vai chegar também nesse valor, tá? Mas como eu disse, a 4 já tá certa. Agora a gente vai para a número 5, A número 5, ele diz assim, olha, que a distribuição eletrônica do átomo de cálcio no estado fundamental é essa daqui. Aí, na minha avaliação, essa daqui também é uma afirmação que facilmente ela é descartável. Por quê? Porque o átomo de cálcio, ele tá o quê? Ele tá na família 2A, ou grupo 2 da tabela periódica. E o cálcio, ele apresenta o quê? Uma quantidade de 2 elétrons na camada de valência. Essa distribuição eletrônica aqui, na camada de valência, né, que é a última, nesse caso aqui, você tem 7 elétrons na camada de valência. Então, facilmente seria descartável. Mas assim, a resolução formal disso daqui, né, o jeito mais formal de se resolver para todo mundo entender, seria o seguinte, você ia na tabela periódica que a prova deu, e você ia pegar um número atômico. E aí você poderia fazer a distribuição eletrônica, que no caso para 20 elétrons, né, já que seria no átomo no estado fundamental, então, tipo assim, isso aqui é um número atômico que é igual ao número de prótons, mas como está no estado fundamental e tal, e a gente está trabalhando com um átomo, então prótons é igual a elétrons. Então você teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2, tá? E aí essa daqui é a distribuição eletrônica do cálcio. Perceba que aqui essa daqui vem ser a camada de valência e tem justamente 2 elétrons, tá? Então você poderia, essa afirmação de número 5, você poderia ver que a camada de valência tem 7 elétrons, então essa distribuição não é do cálcio, tá? Especificamente aqui seria a distribuição eletrônica para o elemento químico cloro, tá? Para o átomo de cloro no estado fundamental, mas não é do cálcio. Mas você poderia também fazer a distribuição eletrônica, tá? Sem nenhum problema. Você também poderia ver, por exemplo, já que o cálcio ele está localizado no grupo 2 e quarto período, então só essa informação aqui já basta para você ver que ele tem 2 elétrons na última camada e a camada de valência tá no nível 4, então seria 4s2, tá? Eu falo sobre isso aí nas aulas de tabela periódica. Enfim, tô mostrando para vocês assim 3 formas de você matar a questão aqui,
para ver que a 5 está errada. Enfim, já que a 5 está errada, então a letra B seria a alternativa correta para essa questão.